E aí eu aproveito para trazer um pouco de detalhes dessa conversa, antes do Léo continuar, porque é importante trazer que dentro dessa conversa o presidente americano falou o seguinte para Jair Bolsonaro, falou em coletiva. Ele, Bolsonaro no caso, é um grande cara fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil, foi um telefonema de cortesia, ele tem um problema com o vírus, nos falamos esta manhã, o Brasil está parando, ele teve que parar. O mundo está parando, alguns países estão saindo bem, espero que possamos sair dessa mais fortes do que nunca. Em nota divulgada aí depois da entrevista, a Casa Branca disse que os dois líderes ressaltaram a importância de uma coordenação internacional e parceria contínua, incluindo o compromisso de trabalhar em conjunto no âmbito do G20, e aí sem mencionar medidas de distância social. Eles concordaram em adotar medidas para proteger empregos e economias, e aí o Trump agradeceu aí os esforços da repatriação dos americanos que estavam no Brasil. E só uma questão importante também, que existe hoje uma questão aí mundial com relação aí aos itens usados no combate ao coronavírus vindo da China, né? No caso, o país, né, os Estados Unidos, tem sido acusado aí de estar comprando em massa da China os itens usados, o que faz com que reduza a oferta global de máscaras e gorros. Inclusive, mais cedo, o Mandetta disse o seguinte, né, que deu um passo atrás na aquisição de itens fundamentais ao enfrentamento da Covid-19. Até aqui, abrindo aspas, hoje os Estados Unidos mandaram 23 aviões cargueiros dos maiores para a China para buscar o material que eles adquiriram. As nossas compras, que tínhamos expectativas de concretizar para podermos fazer o abastecimento, muitas caíram, disse aí o Mandetta. Então, assim, existe também, olha só, uma guerra com relação a esses utensílios, né, importantes, e aí no caso, quem tem mais poder, quem consegue agilizar melhor leva vantagem, e hoje existe também essa guerra no mundo. No momento em que, olha só, até o presidente americano ligou para o presidente Bolsonaro, vejam quantas vozes, quantos quadros estão tentando estão tentando moderar a figura de Jair Bolsonaro num momento de crise mundial, de pandemia com relação ao coronavírus. E é importante a gente mencionar, né, a crise política instaurada em todos os âmbitos do governo, né? Hoje, na verdade, na quarta-feira, o Rodrigo Maia veio declarar a público a sua afirmação, né, de que vai rolar, de que vai acontecer o auxílio de R$600, né? Mas que Paulo Guedes, criticando o fato de Paulo Guedes dizer que dependeria do Congresso para viabilizar esse negócio, né? E assim, não é uma questão do Congresso, o Congresso já fez a sua parte. É necessário que o Executivo tome as rédeas, né, da execução do que foi decidido pelo Congresso. Inclusive, tivemos manifestações públicas de Gilmar Mendes, inclusive, no Twitter, né? De Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandando, inclusive, uma hashtag. Isso é um fato extremamente curioso, né? Que é Paga Logo. Hashtag Paga Logo. Que mostra, assim, que o Paulo Guedes está claramente junto com o Bolsonaro nessa confusão, né? Não sabe o que está falando, faz live para XP Investimentos para agradar as pessoas que não prestam atenção em outra coisa, que não seja, né, o que o economista de Chicago diz. E tá todo mundo batendo a cabeça, e essa história do Trump conversar com o Bolsonaro já mostra até que o próprio governo americano está preocupado de ter apoiado um cara em um governo tão despreparado e desregulado como o nosso, né? Mas vamos falar ainda de Trump. A gente vai falar agora sobre o drama na União Europeia. O parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que aumenta muito o poder do primeiro-ministro do extrema-direita, né? O Viktor Orbán, que é, inclusive, primeiro-ministro desde 2010. E já falamos muitas vezes, né, no Coronga aqui dessa figura. Sim, exatamente com relação a ser um ditador dentro do país e que agora ele só está legitimando essa ditadura perante aos outros, né? Porque realmente essa ditadura já acontece muito forte, né? O Orbán é
assim, uma inspiração clara, né, ao governo Bolsonaro. É um guru do Eduardo Bolsonaro que, na minha visão, é a mente mais doentia internacional. A mente mais doentia interna é o Carlos, mas a internacional é justamente a do Eduardo, né? E aí chama a atenção justamente agora essa legitimação da ditadura Viktor Orbán. Apesar do Eduardo Bolsonaro ser o mais internacional, ele ainda não sabe a diferença. Aliás, Eduardo Bananinha, né? E apesar dessa exposição internacional dele, ele escreveu aquela piada incrível no Twitter de chamar a família Buraco, né? E não é inteira. A família Buraco, que coisa maravilhosa. Estamos sendo governados pela família Buraco. Ele mesmo, cara, que coisa boa. Eduardo Bananinha é um gênio. É um gênio. E, né, o Orbán disse que essa medida seria necessária para combater a disseminação do coronavírus. Ele pediu para estender um estado nacional de emergência que daria ao governo o direito de aprovar decretos especiais em resposta ao surto de coronavírus. O projeto de lei permite que o governo estenda indefinidamente o estado de emergência do país e os poderes de regra por decreto anexados, de acordo com uma minuta do projeto publicado em 20 de março no site do Parlamento. Normalmente, essas extensões precisariam de aprovação do Parlamento da Hungria, ou seja, eles não precisam mais atuar com o legislativo, não há mais a separação dos três poderes. Esse rascunho da lei também inclui a introdução de penas de prisão de até 5 anos para pessoas que espalham notícias falsas, que era o que a gente já estava discutindo aqui, né? Sobre o vírus ou medidas contra ele. Levantando preocupações sobre liberdade de imprensa na Hungria, de Viktor Orbán. Políticos da oposição, grupos de direitos humanos e a principal organização de direitos humanos da Europa, que é o Conselho da Europa, se manifestaram contra essa medida, que não deixa claro quanto tempo essas medidas emergenciais terão efeito, né? O Art Souzi, que é o correspondente da rede de notícias alemã DW, em Budapeste, diz: este é o único país da Europa que tem poder ilimitado por um período de tempo ilimitado. Os partidos da oposição estão preocupados com o fato de que isso possa significar um abuso de poder. Na verdade, houve vários membros da oposição que disseram concordar com os poderes ilimitados, mas não com a quantidade ilimitada do tempo. O Orbán expandiu gradualmente os seus poderes desde que ele assumiu o cargo em 2010. Ele tem 56 anos e enfrentado frequentes confrontos com grupos de direitos humanos e instituições da própria União Europeia. O Conselho da Europa escreveu uma carta a Orbán no início de março, alertando que um estado de emergência indefinido e não controlado não pode garantir que os princípios básicos da democracia sejam observados. O Orbán respondeu pedindo ao secretário-geral do Conselho da Europa estude o texto da lei. Ele também declarou: se você não puder nos ajudar na atual crise, evite pelo menos impedir nossos esforços defensivos. É aquela velha retórica de criar a ideia de que está todo mundo contra ele, de que ele não pode governar e que essas pessoas não querem o bem da nação e só ele estaria com a resposta certa, né? E que pelo menos no caso do Orbán, por incrível que pareça, por mais chocante que pareça, ele usa o coronavírus de forma exatamente como o coronavírus age, né? De forma como uma doença, um surto. Ele em nenhum momento, apesar de todas essas questões autoritárias, em nenhum momento ele chamou de gripezinho o corona. Ele aproveita desse momento para tomar mais poder autoritário, mas ao mesmo tempo em nenhum momento ele coloca o corona como algo menor, como algo que tipo, isso é uma gripezinha para me atrapalhar, uma gripezinha socialista. Ele usa assim de argumentos de que as pessoas estão indo contra exatamente o que ele pensa, né? É a forma mais inteligente de lidar com a situação, né? Do mal. Esse é o medo, esse é meu medo. E, por fim, trazer uma matéria pesada aqui. Uma possível crise nos Estados Unidos, escalada de violência contra o Irã, que a gente tirou de uma matéria do New York Times, do Mark Mazzetti e do Eric Schmidt, em que a gente descobre que o Pentágono ordenou que os comandantes militares planejam uma escalada do combate norte-americano no Iraque. Enviada a semana passada, a diretiva visa preparar uma campanha para destruir uma milícia apoiada pelo Irã, que começou a realizar novos ataques contra tropas dos Estados Unidos no Iraque. O alto comandante dos Estados Unidos no Iraque advertiu que uma campanha desse tipo que o Trump está querendo poderia ser sangrenta e contraproducente, com risco de resultar em uma verdadeira guerra aberta com o Irã. Na semana passada, em um memorando que vai direto ao ponto, o tenente-general Robert P. White
afirmou que uma nova campanha militar também exigiria o envio de centenas de tropas americanas ao Iraque, além de ser necessário redirecionar recursos voltados à missão prioritária dos Estados Unidos na região, que é o treinamento de tropas iraquianas para combater o Estado Islâmico, que continua sendo uma ameaça, né, a toda a região. Um conflito com o Irã, nesse momento, seria um desastre estratégico e humanitário, né? Os Estados Unidos acabariam matando milhões de pessoas inocentes, como fez nas outras guerras, né? Teherã atacaria com grupos que apoiam o Irã na região e no mundo. Tropas norte-americanas no Iraque teriam um alvo pintado nas costas. O preço de combustíveis iria disparar, porque é dali que sai a maior parte do petróleo do mundo. E vale lembrar também o que disse o ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, né, o general Anthony Zinni. Como digo aos meus amigos, se você gosta do Iraque e do Afeganistão, vai amar o Irã. Que tipo de maníaco arrisca uma guerra em meio a uma pandemia global? Donald Trump, né? Auxiliado e incentivado pelo secretário do Estado Mike Pompeo e pelo conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien. Como informa o New York Times, eles têm pressionado por novas ações agressivas contra o Irã e suas forças auxiliares. E vem uma oportunidade de tentar destruir as milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, enquanto os líderes iranianos estão distraídos por conta da pandemia que o país enfrenta. Para ser mais claro, né? Um iraniano morre de Covid-19 a cada 10 minutos. E a cada hora, 50 pessoas são contaminadas no país. Pelos dados oficiais, né? Não sabemos nem se esses dados são menores. Quantas engasgadas, você sabe? Vamos perguntar pro Coppola, né? Acho que a gente já tem relevância para discutir isso com ele. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. O número de mortes se aproxima no Irã de 3.000. No entanto, para o Donald Trump e seus aliados, trata-se de uma oportunidade para empurrar a sua agenda beligerante e repulsiva, né, Paulo? Como costuma acontecer, no entanto, o alto escalão militar dos Estados Unidos não se entusiasma menos com novos conflitos no Oriente Médio do que os líderes civis. Lideranças militares, incluindo o secretário de Defesa Mark T. Esper e o chefe de Estado Maior Conjunto, o Mark Milley, temem uma escalada militar acentuada, segundo, de novo, o New York Times, né? Alertando que isso poderia desestabilizar o Oriente Médio no momento em que Trump diz esperar reduzir o número de tropas na região. Inclusive, tinha sido uma promessa dele, recente. Vocês lembram daquele assassinato do general e do chefe de espionagem iraniano Qasem Soleimani, que foi executado pelos Estados Unidos nesse último 3 de janeiro agora? Parece que aconteceu em outra vida atrás, né? Tipo, parece que é uma outra era depois de tudo que a gente viveu e discutiu, inclusive, aqui no Coronga. Mas na época, o governo do Trump alegou que a morte do Soleimani visava dissuadir futuros planos de retaliação do próprio Irã. E como isso aconteceu, né? No sábado, o Washington Post noticiou que milícias apoiadas pelo Irã estão se tornando mais ousadas no ataque a nortes americanos no Iraque, com o uso de mísseis contra as bases militares acontecendo de forma mais frequente e, pela primeira vez, à luz do dia. Então, a justificativa que foi dada para assassinar o cara justamente está acontecendo o contrário, né? Justamente provocou o Irã, que é um dos países mais poderosos e ricos do mundo. Segundo a própria análise do governo, né, conforme tweetou o Matt Duss, que é o conselheiro de política externa do nosso Bernie Sanders, o fado sensato, o assassinato do Soleimani falhou em alcançar seu objetivo, mas conforme a lógica infalsificável de pressão máxima, a única resposta é sempre mais pressão e mais escalada pelo governo americano, né, que sempre tenta justificar o injustificável e, de novo, voltando a essa questão da liberdade absoluta de expressão, né? Que é muito uma coisa cultural, inclusive, dos americanos, né? Até que ponto você pode ter a liberdade de transformar uma mentira numa verdade, de tanto que ela é repetida, né? Porque todo mundo sabe que a mentira se torna verdade. Se você mentir para você mesmo, você assume que certas mentiras são verdades. E é uma natureza humana, né, Paulo? É a tal da mamadeira de piroca que o brasileiro tem merecido ainda mais pós-BBB 20. Mais pressão, mais escalada no Oriente Médio, é isso que o tenente-general Robert P. White tem tentado alertar ao mundo, né? Mas alguém vai dar atenção a esse aviso em época de corona?
em meio a essa crise global pandêmica, os democratas do Congresso vão querer ou ter condição, inclusive, de exigir audiências sobre essa perigosa e irresponsável política do governo de Donald Trump em relação ao Irã? O Trump e a sua equipe não parecem